Porque agora a gente volta a falar, nosso assunto é coronavírus. Tenho a honra de receber virtualmente aqui no nosso estúdio o secretário estadual da Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro. Secretário, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, Márcia, bom dia aos telespectadores. É uma honra estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse tema. Secretário, vamos lá. O que o senhor já vai antecipar para a gente? Esse plano estava sendo previsto para ter sido anunciado ontem, depois foi dito que talvez hoje, agora vocês estão dizendo para amanhã, mas agora aqui, ao vivo, a cores, no nosso SC no ar, o que o senhor pode antecipar para a gente? Qual é o plano de imunização que Santa Catarina tem? Nós já estamos com o planejamento pronto, né? A obrigação do Estado de Santa Catarina é planejar a logística, com tudo que isso significa. Então, as salas de vacinação, quantitativo de pessoal, treinamento, insumos, guarda de vacinas com a rede de frio que está sendo estruturada, também fornecimento de energia elétrica para esses locais, processos de trabalho, treinamento das pessoas. Isso tudo tem sido organizado há várias semanas, alguns meses, e agora está sendo chancelado com os últimos detalhes, até porque nós aguardávamos também a publicação do Plano Nacional de Imunização, e até amanhã provavelmente se tornará público para que a gente entenda exatamente o trabalho da Secretaria de Estado e dos municípios nesse período aí que antecedeu a este momento. O senhor conversou ontem com duas farmacêuticas, inclusive com a possibilidade de comprar direto junto a essas farmacêuticas as vacinas para o estado de Santa Catarina. O que de prático saiu dessa reunião? Na verdade, nós estamos alinhados ao Programa Nacional de Imunização, há um entendimento de todo o Brasil, na verdade, governadores e secretários, que o Ministério da Saúde tem a obrigação de fazer esse fornecimento das vacinas, definindo quais vacinas serão trazidas para a sociedade brasileira. De qualquer forma, nós temos que estar preparados na eventualidade de aquisições diretas ou outras alternativas, pensando também no futuro, na possibilidade de trazer a produção de vacina para o estado de Santa Catarina. E esse foi o motivo dos encontros de ontem. Tivemos duas reuniões com duas farmacêuticas, dois representantes. Teremos mais alguns durante os próximos dias. E a ideia é entender da necessidade de aquisição direta, estamos preparados para isso, inclusive com recursos, mas também discutindo uma coisa a médio e longo prazo, porque essas doenças elas vêm para ficar. E nós precisamos ter autonomia no estado de Santa Catarina. Quando é que o senhor acha que a gente vai receber vacina? Quando é que o senhor acha que a gente consegue começar a vacinar aqui em Santa Catarina? Olha, com certeza em 2021. Agora, a todo momento, a cada semana, até por conta das informações e da própria pressão que está sendo feita sobre o governo federal, os prazos têm modificado. Nós tínhamos uma previsão para fevereiro e já foi anunciado que talvez consigamos, janeiro, receber algum quantitativo de vacinas. O que importa é o Estado estar preparado, como nós estamos preparados, que assim que recebermos essas vacinas, podermos imediatamente iniciar a imunização da sociedade. Ô secretário, a FECAM esteve em São Paulo, foi inclusive uma federação que se antecipou, foi pioneira em todo o Brasil em fazer esse contato, em assinar efetivamente um protocolo de intenções para ter acesso à Coronavac. Como é que o senhor avalia esse comportamento da FECAM, dos municípios que estão aí correndo atrás, tentando se antecipar até o governo do estado? Como é que o senhor avaliou isso? Eu acho que a preocupação, esses movimentos são justos, apesar de eu questionar o resultado disso. Na verdade, a FECAM teve esse pioneirismo, isso é elogiável, mas o quantitativo de doses que foi acertado em São Paulo é um quantitativo ainda de pouco impacto. Lembrando que nós temos que tratar os estados de forma igual, porque nós não criticamos o pioneirismo, mas sim, eventualmente, a falta de igualdade no tratamento. Lembrando que quem faz gestão de vacinação é o governo federal e o governo do estado. Nós temos ações anteriores a essa, que também estamos discutindo, e é importante também a participação da FECAM, que é justamente no investimento da entrada do paciente na rede. Então, um diagnóstico inicial e qualificado, ele também tem que ser visto da mesma forma que se vê vacina. Porque vacina, de qualquer forma, daqui a 3 ou 4 meses, teremos alguns resultados. Mas rede de assistência é resultado imediato. E qual é a rede de assistência que a gente tem? O que o senhor pode antecipar para a gente sobre a situação da rede em Santa Catarina? Nós temos várias ações que foram startadas pelo governo do estado lá em março, e é uma parceria muito grande entre o estado, municípios e os hospitais, a rede hospitalar. Nossa rede é bastante capilarizada, bastante qualificada, então a entrada do paciente no sistema normalmente se dá ou pela atenção primária, pelo
as unidades de saúde, ou pelo APH, né, que são os pronto atendimentos. Essa é uma rede que já foi estruturada, tem sido fortalecida nos seus processos de trabalho, depende sim de investimento e treinamento por parte do governo do estado, mas muito dos municípios. E esse é um movimento que faz sentido, quando a gente consegue abordar o paciente de uma forma precoce, qualificada e monitorar esses pacientes, o resultado é muito melhor, inclusive diminuindo a necessidade da utilização de terapia intensiva. Agora, se o governo federal continuar demorando, já deu a entender o ministro, o governador, o presidente, que eles vão esperar, que não vão, inclusive, dar prazo, não vão dar data de início, muito menos data de fim. Enfim, se o governo federal continuar demorando a tomar uma atitude mais efetiva com relação ao plano de imunização, como é que Santa Catarina vai se comportar? Nós estamos preparados na eventualidade do plano B ou plano C, como a gente tem comentado muito por aqui. Tem recurso e tem alguns contatos. Lembrando que esse não é um jogo fácil, há um mercado internacional, que é um mercado que está sendo sufocado pela demanda e não tem oferta suficiente. Então, o governo federal é o organismo, é o órgão que tem mais poder de barganha, inclusive. Mas há uma garantia do governo em mais de 300 milhões de doses para o ano que vem para toda a sociedade brasileira. Obviamente que nós não podemos ficar aguardando ad eterno que essas coisas aconteçam. O que nós percebemos é que esse ano, que foi um ano extremamente ruim do ponto de vista político, também para o governo federal, né? Troca de 3 ministros durante 2020, ele nos trouxe um atraso nas decisões. É isso que está sendo criticado, porque o programa de imunização ele é dos melhores do mundo, ele tem sido exemplo para o resto do mundo, mas talvez a falta de iniciativa lá no começo, do combinado, né, que foi lá em outubro, esse tenha sido um complicador. De qualquer forma, nós estamos nos preparando para, na eventualidade de termos que tomar uma outra atitude, estarmos preparados para isso. Secretário, vocês vão convidar o Ministério Público para acompanhar a compra? Porque é muito dinheiro, né? Quantos milhões vocês destinaram para a compra de vacina, se precisar? Nós temos reservado apenas para a vacina 300 milhões de reais. Esse é um processo complexo. O Ministério Público, lembrando, ele está presente dentro do COIS, que é o nosso Centro de Operações de Emergência em Saúde, que é um fórum colegiado de decisões desde 12 de março. Então, todas as questões têm que ser discutidas de uma forma muito clara, com muita transparência e, principalmente, com muita tranquilidade, para que não se cometam erros com prejuízos futuros. Com certeza, o Ministério Público e os outros órgãos de acompanhamento e fiscalização estarão presentes conosco. O senhor especificamente, o senhor pessoalmente, individualmente, tem preferência por alguma vacina? Eu tenho preferência por aquela que venha mais rápido e que tenha comprovância e eficácia. É nesse sentido que nós trabalhamos. E a questão de armazenamento? A gente mostrou hoje a UFES, que é o único local que tem os grandes freezers que podem armazenar essa vacina da Pfizer, por exemplo, que precisa de menos 70 graus para ser guardada. Como é que a gente usaria, como é que a gente faria essa estrutura no estado, caso uma vacina que precise de menos 70 graus seja escolhida? Essa é, de fato, a responsabilidade do Estado, que é o que eu estou dizendo, que é o plano que já está pronto, vai se tornar público, eu espero que até amanhã. Não é o único lugar de armazenamento, temos outros, né? Nós já estamos estruturando dentro do nosso serviço e também com outros parceiros já contactados e sendo organizado, que a gente possa, de qualquer forma, armazenar e receber qualquer tipo de vacina. Lembrando que a própria Pfizer já tem tecnologia para que se possa disponibilizar essa vacina com temperatura não tão negativa, porque isso se tornaria inviável, né? A Pfizer já tem colocado claramente que tem como fazer essa disponibilização da vacina, essa distribuição, com tecnologia que não exija os menos 70 graus, mas se exigir, nós estaremos preparados. Secretário, vamos mudar aí para a relação de saúde com setores super importantes. Gostaria da sua avaliação para 3 setores: educação, volta às aulas, hotéis, rede hoteleira que foi aberta e a questão de eventos. O pessoal dos eventos, eles estão morrendo de fome. Tem gente que não ganha R$1 desde que a pandemia começou. Vamos começar pelo quê? O que o senhor prefere falar primeiro? Educação, rede hoteleira ou eventos? Fique à vontade. A educação já está bem claro, bem definido. Nós temos dito desde sempre que lugar de criança é na escola com segurança. O movimento da Secretaria, tanto da Educação, do governo como um todo, desde setembro, foi para a liberação gradual, com segurança, com protocolo bastante rígido. Isso aconteceu em outubro. Infelizmente, nós fomos abalroados aí por algumas ações judiciais. Já era planejamento
então, do governo fazer essa liberação para preparar o ano letivo 2021, e a Alesc nos ajudou na questão da lei que foi agora promulgada e foi organizada nessa semana, para que isso se tornasse muito claro para a sociedade. O que nós precisamos entender é que os protocolos precisam ser seguidos. A questão da rede hoteleira tem a ver muito mais com a necessidade de a gente poder fiscalizar o que está acontecendo, trazendo esse equilíbrio entre economia e saúde pública. Ele é muito difícil, extremamente complicado. A gente está há quase 300 dias nesse enfrentamento e todos os dias pensando nisso, entre saúde das pessoas e o prejuízo financeiro que também impacta na saúde. Mas então a rede hoteleira ela vem para ser regulamentada, para a gente poder fiscalizar e evitar a clandestinidade desses processos. Da mesma forma que nos eventos. Infelizmente, alguns setores são mais impactados do que outros, não é só em Santa Catarina, é no resto do mundo. E esses setores mais impactados pela doença eles devem ser abordados por várias secretarias, não só a saúde, mas também desenvolvimento econômico. São pessoas que precisam ser protegidas, têm que desenvolver, então, algumas linhas de crédito, de segurança financeira e social para essas pessoas, porque não dá para imputar apenas ao regulamento da saúde o prejuízo, que é um prejuízo muito claro, econômico e financeiro, para algumas atividades mais impactadas. Mas o senhor conseguiria dizer a essas pessoas alguma data ou algum posicionamento mais efetivo com relação à volta aos eventos, à liberação de eventos? As nossas portarias são muito claras, elas já têm bastante semanas, alguns meses, né? Nós solicitamos e foi feita uma releitura das portarias, porque o momento de enfrentamento da pandemia é outro. Então já está lá qual o risco sanitário que os eventos podem retornar com uma certa segurança. Nós estamos revisando as portarias, diminuindo as distâncias entre os semelhantes, trazendo para uma linguagem mais compreensível por todos. Esse é um trabalho também que vai ser finalizado essa semana, mas já há regra para o setor de eventos como para todos os outros. Infelizmente, num risco mais grave, gravíssimo, até para evitar palavras que ninguém quer utilizar, como lockdown, mas que já está sendo utilizado na Europa, em outros estados, nos Estados Unidos, a gente precisa entender que em alguns riscos, em algumas classificações de riscos, em alguns momentos, algumas atividades elas não podem retornar. O setor de eventos já está regrado, já tem regra clara para isso há bastante tempo, e a gente pretende adaptar, trazer isso para uma realidade mais factível nos próximos dias. Secretário, gostaria de convidar o senhor para acompanhar a Tati Correia, nossa repórter. Ela está lá na nossa redação integrada, e aí ela vai trazer para o senhor uma história de uma senhora aposentada, que nos procurou a nossa equipe para falar de uma situação de uma medicação que ela é obrigada a tomar. Ela tem uma doença e há 8 meses ela está sem essa medicação. E agora ela ganhou na justiça o direito de voltar a ter acesso a essa medicação, e essa medicação tem que ser fornecida pelo governo do estado. A Tati Correia está na nossa redação, eu lhe convido a acompanhar essa história, por gentileza. Tati, por favor, é com você. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que começam a nos acompanhar a partir de agora. Então, a dona Lígia, ela nos procurou porque ela está vivendo uma grande angústia, viu? Ela tem uma doença que é rara, crônica e grave e não tem condições, então, de arcar com esse tratamento, é o que a gente chama da medicação de alto custo. O caso, ele já foi parar, sim, na justiça, e é ela quem vai contar para a gente toda essa situação. Há quase 2 anos tive o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença assim que o teu tempo de vida sem a medicação fica entre 3 e 5 anos. Eu hoje tenho 75 anos, vi a minha madrinha ter essa doença e morrer muito rápido, e aí eu fiquei bem desesperada. Não sabia nem por onde começar para conseguir o remédio. Aí me indicaram a doutora Ágata, ela entrou na justiça, e em 2 meses eu comecei a receber o remédio, que me fez assim, um bem impressionante. Eu melhorei um monte. E por 1 ano eu me senti assim, melhoraram os cansaços, melhorou a falta de ar, foi melhorando tudo. Aí, quando foi esse ano, em maio, junto com toda essa pandemia, eu fui buscar o remédio e não tinham cortado, não tinha mais direito. E assim, é muito difícil a gente se sentir que a tua vida está nas mãos da justiça, porque é uma medicação de alto custo, é uma medicação que, como professora universitária aposentada,
Eu teria 3, 4 salários para poder comprar o remédio. Então, minha vida está nas mãos da justiça. Então, como a gente viu, né, como ela mesma contou, ela chegou a receber essa medicação, mas ela foi suspensa justamente durante a pandemia. Eu também conversei com a Ágata, que é a advogada dela, e ela explicou para a gente, né, que existe essa, então, determinação judicial, que ela foi renovada, que ela está em vigor, mas que o Estado não está cumprindo. Então, medidas extremas precisaram ser tomadas, como é o caso do sequestro de valores da conta do governo do Estado. E é a advogada que explica exatamente o que é isso. E esse valor vai direto para as contas da empresa e a empresa entrega diretamente o medicamento para a dona Lígia. Não é uma medida fácil, porque na realidade, se o Estado tivesse cumprindo ou voltasse a cumprir a liminar determinada, a dona Lígia precisaria apresentar mensalmente a prescrição médica para fazer a retirada do medicamento. Com o descumprimento disso, de tempos em tempos, nós teremos que juntar no processo um pedido de sequestro de valores para que o juízo determine que isso seja feito, depois é expedido um alvará judicial diretamente para a conta da empresa que tiver o menor custo, para só então a dona Lígia ter acesso à medicação. Isso é uma coisa bem complexa, não é o único processo que existe de medicação de alto custo. Muitas pessoas dependem do Estado para poder ter o seu tratamento de saúde efetivado. E nós continuamos lutando por isso, para que essas pessoas, para que a dona Lígia tenha acesso ao seu tratamento, e nós esperamos que logo o Estado resolva cumprir a liminar e efetive o tratamento. Então, como a advogada mesmo explica, não é essa situação que elas queriam, mesmo porque até ontem, quando eu conversei com a dona Lígia, ela ainda não tinha acesso a essa medicação. E a falta dessa medicação já traz algumas consequências para ela. Ela está reclamando da falta de ar, de cansaço, enfim, né? Além de toda aquela angústia e da incerteza mesmo em relação à vida dela, em relação ao tratamento. É isso, Márcia, essa é a história da dona Lígia. Secretário, o senhor que ficou aí bem atento, a gente está acompanhando o senhor durante todo esse momento. Nós, inclusive, gente, antes que alguém pergunte, a gente comunicou ao secretário que a gente faria essa pergunta para ele. O secretário não está sendo pego de surpresa, ele sabia que nós mostraríamos o caso da dona Lígia. E aí eu lhe pergunto, secretário, ela vai ter acesso à medicação, ela vai precisar todo mês entrar na justiça, vai precisar de sequestro de dinheiro da secretaria? O que acontece no caso da dona Lígia, secretário? Primeiro eu quero aqui dizer que pessoas que têm esse tipo de sofrimento, porque precisam entrar judicialmente para buscar medicação, tem toda a minha solidariedade, meu apoio. Acho que isso não é justo, é uma falha do sistema, apesar do SUS ser um dos melhores sistemas de saúde público do mundo. Eu preciso lembrar que o SUS é tripartite, tem responsabilidade do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Se imputa muita responsabilidade ao Estado e, de fato, às vezes, ou muitas vezes, essa responsabilidade não é apenas do Estado. Esse é um caso bastante emblemático. Nós estamos gastando ou investindo, não é gastando, utilizando investimento de mais de 200 milhões de reais por ano em medicamento judicializado. É planejamento nosso e é nossa responsabilidade ofertar esses medicamentos sem precisar judicializá-los, apesar dos erros que acontecem também por solicitação de alguns medicamentos. Para vocês terem uma ideia, 30% do que é judicializado no estado de Santa Catarina são medicamentos que estão à disposição do sistema público. E por uma falta de entendimento do processo, que eu compreendo, a gente acaba gastando então mais de 200 milhões, utilizando mais de 200 milhões de reais ano. Esse medicamento ele parou de ser fornecido pelo Estado porque houve uma decisão da Justiça Federal pela troca, então, do Nintedanib, que é o que utilizava a dona Lígia, por um outro remédio, que é a pirfenidona. E esse é um medicamento que não tinha receituário no processo. E aí nós somos impedidos de fornecer medicamentos sem receituário. Então, por uma decisão da Justiça Federal, o Estado ficou impossibilitado de fazer esse fornecimento. Então, logo isso foi identificado, nós já retornamos, então, ao fornecimento anterior, inclusive uma informação para a dona Lígia, esse medicamento já está à disposição dela desde ontem, aqui no centro da capital, Florianópolis, mas, de qualquer forma, esse é um sofrimento injustificável, o sistema, de uma forma geral, erra,
né, e não ter essa oferta, mas não dá para imputar apenas ao Estado, até porque nesse caso específico nós fomos impedidos de fornecer o medicamento por uma decisão do Tribunal Federal. É nosso planejamento, então, que as doenças raras elas têm uma capilaridade de atendimento pelo Estado de Santa Catarina. Precisamos olhar para todos, a gente precisa regionalizar acesso das pessoas e ofertar mais. Essa é um dos planejamentos do Estado para o ano que vem. Ô, secretário, que boa notícia. Viu, dona Lígia? Viu, Alê? Medicamento garantido, disponível. E uma perguntinha, para sempre? Ou ela vai ter que continuar entrando na justiça, mês que vem ela vai ter que pedir penhora dos bens? Ou essa situação está resolvida, secretário? Se não houver troca de medicamento ou decisão da Justiça Federal, está garantido esse fornecimento. O que nós precisamos entender são as outras necessidades da própria dona Lígia e outros pacientes nessa situação, para que a gente consiga fornecer sem a necessidade de judicializar. Essa é a nossa obrigação. Mas se não houver nenhum impedimento, como nós somos impedidos esse ano de fornecer para a dona Lígia, ela vai receber sim o medicamento. Secretário, para a gente encerrar, amanhã o senhor anuncia, torna público aí o nosso plano de imunização. Tem algo bem importante que o senhor não contou para mim ainda, que eu vou ficar bem triste amanhã quando eu olhar na capa dos jornais assim, eu vou dizer, secretário estava comigo e não contou. Tem alguma coisa, secretário, pense bem. Tem alguma informação bem importante que o senhor poderia brindar aqui o nosso telespectador, que está tão angustiado, secretário, tão inseguro, tão ansioso pela vacina, pelo plano de imunização? Por favor, tem algo importante a dizer para a gente fechar o nosso bate-papo? Primeiro que eu preciso aqui comentar que nós estamos vivenciando nesse momento uma dificuldade extrema nesse enfrentamento da pandemia, porque esse foi um ano extremamente complicado. Nós tivemos 2 pandemias, né? Uma delas foi do coronavírus e a outra foi o questionamento da legitimidade dos gestores do processo, o que traz insegurança para as pessoas. E outra que eu preciso alertar, que não se pode tratar a vacina como a bala de prata que vai matar o monstro do coronavírus. Nós temos, antes da vacina, várias atitudes que temos que tomar, inclusive como sociedade. Entender o que é a regra de distanciamento, regra sanitária, faz sentido. Chama Nós não podemos, nesse momento... Eu vou para o break. Oi? Não, secretário, desculpa, eu estava lhe ouvindo. Então, a gente não pode esquecer que nós precisamos manter esse enfrentamento ao coronavírus, isso é responsabilidade de todos nós. Não há nenhuma novidade nesse plano, nós estamos muito bem organizados, o que nós estamos garantindo é a vacinação da população catarinense assim que a vacina ou as vacinas estiverem disponíveis. E eu reforço, a vacina que primeiro for disponibilizada e tiver comprovada eficácia e for chancelada pela Anvisa vai ser utilizada, quer seja por fornecimento centralizado ou não. Mas eu reforço que nós precisamos entender que a vacina só traz resultado lá no final do primeiro semestre do ano que vem. E até lá, nós temos um enfrentamento bastante sério dessa pandemia. O vírus está no pior momento do nosso estado. Hoje nós temos pouco mais de 60 leitos de UTI disponíveis e nós precisamos prestar atenção a isso, principalmente agora nas festas de final de ano. Tá aí, secretário André Mota Ribeiro. Muito obrigada, secretário, por disponibilizar tanto tempo da sua agenda, do seu dia aqui com a gente. O senhor já conheceu o caminho aqui para o nosso SC no ar. Espaço aberto, quando o senhor quiser, secretário. A sua pasta é muito importante para Santa Catarina. O senhor está sempre convidado. Espaço aqui literalmente aberto. Faça o jornal com o celular na mão, o celular ligado para mensagem. Se tiver informação importante, se tiver serviço importante para a gente compartilhar com o nosso telespectador, por favor, secretário, use e abuse do nosso SC no ar, de preferência, para trazer boas notícias para o nosso público, para o nosso telespectador. Foi uma honra tê-lo hoje aqui. Toda a minha, agradeço a oportunidade, essa é a obrigação nossa de gestor, também de trazer as informações, e vocês são extremamente importantes nesse processo. Eu espero que a gente consiga juntos vencer essa batalha, e mais uma vez fica aqui o meu apelo à sociedade, por favor, se cuidem. Tá aí, secretário, obrigada, viu? Um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade.